de Deus, eu sou Neto Revaíra e você está no Vigilantes da Torre. E hoje, o último vídeo do ano, né? Vamos estar vendo um assunto bem curioso. Nefelins eram mesmo filhos de anjos com humanos? Roda a vinheta. Um tema bastante curioso, conforme nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 6, né? No versículos ali 2, 3 a seguir, no versículo 1 a seguir, né? Nós podemos ver ali, o texto nos diz assim: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da maldade do ser humano mortal, o espírito que lhes dei não permanecerá neles para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. E aí começa um grande questionamento. Eram filhos de homens com anjos? O que era esta geração que causou o dilúvio? Né? O texto diz que desta relação dos filhos de Deus com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, nasceram os grandes homens, os homens famosos, conhecidos na história. E se olharmos por este prisma, né, Nefelins não vai significar somente gigante, ele vai significar também famosos ou gente violenta, selvagem, que era a característica do povo da época do dilúvio. Mas o que nós temos que perceber aqui para nós entendermos se eles eram mesmo filhos de anjos ou não? Primeiro ponto, o texto diz que filhos de Deus. Os anjos que estão na presença de Deus, eles não se deslocam da presença de Deus sem o consentimento e a ordem de Deus. Quem sabe foram os anjos caídos. Bom, se foi os caídos, eles já não são mais considerados filhos de Deus. A Bíblia ela nos dá muitos relatos de Deus chamando os seus anjos de filhos de Deus, mas não faz menção alguma de chamando os anjos caídos de filhos de Deus. Para isso acontecer, né, para esta relação ocorrer, deveria ocorrer então, no mínimo, duas coisas. Uma, estes anjos caídos materializarem-se em corpo humano, né, de carne, para poder ter essas relações, ou possuírem alguém, fazerem possessões, né? Do contrário, não tem como, porque espírito não se relaciona com carne e nem tampouco tem filhos. É só olhar para a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela nos traz respostas, né? Então, as coisas que nós temos que responder, eles são mesmo os filhos de humanos com anjos, né? A outra teoria seria que eles são filhos de uma elite adâmica com plebeias. Essa teoria não é muito fundamentada porque o pecado seria, no caso, simplesmente uma elite se relacionar com uma outra classe
E Deus não está nem aí para classes sociais. Mas a teoria mais aceita, mais difundida por todos os teólogos, é de que, né, estes filhos de Deus seriam os filhos de Sete, a descendência de Sete. A Bíblia nos diz ali no livro de Gênesis que quando Sete nasceu, os homens passaram a buscar a Deus, né? Tá, mas por que Deus no caso, querer exterminar? Porque no caso, os filhos de Sete, né? Os filhos de Deus, representados na linhagem de Sete, eles olharam para as filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? A geração gerada por Caim. Ou seja, a geração de um decaído. E aí os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, se enamoraram delas e não pediram o consentimento de Deus. Simplesmente foram lá, se relacionaram, tiveram filhos com elas. Então, por que, no caso, podemos assim dizer, se acender a ira do Senhor sobre isto? Porque os filhos de Sete andavam na presença de Deus, orando e buscando a presença de Deus. Depois da queda adâmica, depois que Adão e Eva caíram e foram expulsos do paraíso, foi na descendência de Sete que os homens voltaram a se submeter ao domínio e ao senhorio de Deus. A rebeldia ao senhorio de Deus foi que fez o homem ser expulso do jardim do Éden. A submissão pela genealogia de Sete foi o que fez o homem voltar-se à presença de Deus. E agora esse mesmo homem que se submetera a Deus, agora ele estaria escolhendo fazer as coisas segundo sua própria ótica de novo, escolhendo as filhas dos homens e gerando então o quê? Uma raça de pessoas completamente descompromissadas com a verdadeira fé e com a verdadeira, né, adoração a Deus. E o texto segue nos dizendo que eles se tornaram pessoas completamente malignas, selvagens, destruidoras, assassinas. E Deus, olhando para aquilo tudo e para o que se tornou toda a humanidade num seu total, diz que pesou no coração de Deus ter feito o ser humano. E amaldiçoou então toda a criação por causa do ser humano. Alguns teólogos dizem que essa teoria é infundada e que era verdadeiramente, no caso, anjos, que essa teoria não cola. Por que não cola? Porque verdadeiramente essa teoria não cola. Segundo alguns teólogos, é porque, no caso, essa análise começou a ser descoberta somente do século V para cá. Ou seja, somente do século V para cá é que começaram a se debruçar para tentar entender melhor e com mais profundidade esse texto. Nota-se que no livro apócrifo de Enoque menciona sobre isso como sendo a união de anjos caídos com seres humanos, né? Pedro traz na sua epístola uma pincelada sobre isso também, né? O próprio livro de Judas faz uma leve menção, né? Então, os pais da igreja, muitos deles acreditavam verdadeiramente que haveria a união de anjos com os seres humanos. Mas do século V para cá, então, começou-se a estudar um pouco mais aprofundadamente esse assunto. Para dar mais clareza sobre isso, nós precisamos ter em mente que
né? Como eu disse, a Bíblia explica a Bíblia. Jesus, em Mateus capítulo de número 22, se você ler os versículos 29, versículos 30, você vai ver Jesus mostrando os anjos como seres assexuados. Ou seja, Jesus diz o seguinte: então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem se dão em matrimônio. São, todavia, como anjos do céu. Então, Jesus está declarando aí que os anjos, eles são assexuados, ou seja, não há necessidade de relação sexual aos anjos, porque eles não têm o que é a pendência da carne, que é o desejo, a libido. Eles não possuem esse tipo de coisa. Então, logo, não tem como nós afirmarmos categoricamente que os filhos de Deus mencionados no capítulo 6 eram os anjos, né? Podemos afirmar que foram os caídos por uma determinada ótica. Poderia se afirmar. Mas uma das coisas que nós temos que tomar cuidado na Bíblia Sagrada é que nós não podemos, de forma nenhuma, por nenhum texto, bater o martelo e dizer assim, é assim. Por quê? Porque a Bíblia também nos diz que as coisas reveladas são para nós, mas os mistérios são para Deus. Então existe muita coisa que não fora plenamente revelado para nós. Então nós temos uma vaga ideia, entendeu? Como fiz anteriormente, para tal coisa acontecer, né, teria que acontecer então a materialização em carne, né, ou eles possuírem alguém. Alguns filmes e seriados, no caso, trabalham essa temática, e foi uma das coisas que gerou curiosidade nas pessoas, né, se um anjo pode mesmo se materializar, se um anjo pode mesmo, né, participar da vida natural nossa na Terra, se pode se relacionar com pessoas. Então nós temos aí seriados como Sobrenatural, como Dominion, como Shadowhunters, como Legion, né, e outras séries que abordam esse tema, né, de anjos se envolvendo com seres humanos, de anjos gerando seres humanos, né, superdotados, que serão, no caso, grandes personalidades, né? Enfim, as temáticas são muitas nesse tema, mas nós temos que ficar com a Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Nós queremos fazer um grande agradecimento, né, primeiramente aos nossos últimos inscritos aí do mês aí que entraram, né, como o Ganhar Almas para Deus Jesus, que fez um adicionamento aí no nosso canal, o Luiz Matos, né, o Eric Gleison Jerônimo. O Eric Gleison, ele fez algo que me chamou muita atenção. O que o Eric Gleison fez? Ele maratonou os vídeos do canal, gente. Ele não só se inscreveu, ele se inscreveu e maratonou os vídeos do canal. Ele olhou um por um dos vídeos do canal. Eric Gleison, brigadão, cara. Ó, Deus abençoe a tua vida, né? Daniel Borges e o Thiago Zalem também, Thiago Zalem Oliveira e o Hunter Wolf foram os nossos inscritos desse mês. Eu agradeço a todos vocês de todo o coração. Vocês que entraram para a família Vigilantes da Torre, Deus os abençoe poderosamente. E você pode participar conosco, deixando no comentário aí, no caso, né, o que você quer ver, qual a tua dúvida. Nós temos também a parte dentro do Vigilantes da Torre, que é, né, o Vigilantes Drops, onde nós fazemos vídeos mais curtos, com, no caso, uma temática explicando algum texto bíblico. E esta é uma forma também de nós servirmos a todos vocês.
Vocês podem também, né, divulgar os nossos vídeos, compartilhar, né, enviar via WhatsApp para alguém, né? Vocês têm toda a liberdade, afinal de contas o canal é para vocês. Muito obrigado por tudo. Feliz 2019 para todos vocês e fiquem com Deus. Graça e paz.